Você já se perguntou o que acontece na mente de alguém que perdeu o controle sobre você e percebeu que nunca mais vai recuperar? E se eu te dissesse que nesse exato momento, enquanto você floresce em silêncio, eles estão desmoronando por dentro? Não por amor, mas por desespero. Pois fique até o final deste vídeo, porque você vai entender por que sua evolução silenciosa virou o maior pesadelo deles. E mais, vai descobrir por que você nunca mais deve olhar para trás. Se esse conteúdo falar com a sua alma, se em algum momento você sentiu que esse vídeo foi feito para você, então prove que faz parte dos que despertaram. Comente o número 77 aqui nos comentários. Esse será o nosso código secreto de força, de cura e de renascimento. E claro, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade e se inscreva agora para continuar caminhando com quem escolheu a liberdade. A jornada começa aqui, e ninguém mais te para. Não foi um adeus gritante, não teve drama, não houve lágrimas no chão. Foi o silêncio. Aquele silêncio carregado de certeza, onde cada ausência era uma afirmação de liberdade. O que parecia ser apenas um afastamento, na verdade, foi a sentença final. Você não voltaria, não porque faltou amor, mas porque sobrou dor. E quando a dor se torna rotina, o coração aprende a se proteger. Eles esperavam gritos, mensagens, insistência. Mas o que receberam foi o vazio. O tipo de vazio que pesa mais que qualquer palavra. Você não apenas se afastou, você se libertou. Enquanto eles se iludiam com a ideia de que o tempo traria você de volta, você reconstruía uma nova realidade onde o perdão não era mais sinônimo de retorno. O silêncio virou seu escudo, sem explicações, sem defesas, apenas distância, e foi ali que começou a sua real cura. A ausência deles deixou de ser um buraco e passou a ser uma bênção. Pela primeira vez, você respirava sem medo de ser sufocado por promessas vazias e ciclos viciosos. A paz não veio de fora, veio de dentro. E ela chegou quando você finalmente entendeu que o amor próprio é um ato radical de sobrevivência. Eles não entenderam. Confundiram sua quietude com fraqueza, sua ausência com dúvida, sua paz com orgulho. Mas a verdade era outra. Era clareza. Era a decisão de não mais retornar ao campo de batalha onde você sempre lutava sozinho. Você não fugiu. Você evoluiu. E esse silêncio que hoje ecoa tão alto na mente deles é a música da sua liberdade. Cada segundo sem você é um lembrete de que perderam mais que um relacionamento. Perderam acesso ao melhor de você. E isso, para quem vive de controle, é insuportável. Durante muito tempo, eles acreditaram que você era dependente da atenção, do carinho esporádico, das migalhas emocionais que jogavam. Acreditavam que sem eles, você desabaria. Que sua identidade estava entrelaçada às manipulações que chamavam de amor. Era cômodo demais manter você preso à ilusão de que só existia enquanto estivesse nos braços deles. Mas então veio o que eles nunca imaginaram. Você evoluiu e fez isso completamente só. Enquanto eles contavam os dias esperando o ciclo recomeçar, você quebrava as engrenagens. Cada noite de dor virou reflexão. Cada lágrima, um alerta. Você foi costurando sua própria armadura emocional, feita de limites, de verdades, de novas versões de si mesmo. Eles ainda esperavam a antiga versão, aquela que cedia, que explicava, que esperava. Mas ela morreu no processo de cura. E no lugar dela nasceu alguém que não precisa mais de aprovação alheia para existir. Sua nova identidade é sua e inegociável. Hoje, ver você caminhando firme, olhando para frente, vivendo com propósito, não desperta saudade, desperta pânico. Porque você não só seguiu em frente, você floresceu. E o mais doloroso para eles não é sua ausência, é sua plenitude. Eles apostaram na sua fragilidade e perderam. Não porque você jogou o jogo melhor, mas porque você deixou de jogar.
E agora, cada passo seu em direção a si mesmo é uma prova de que quem não esperava nada de você nunca mereceu estar ao seu lado. Ei, se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Tem algo grande se movendo no mundo espiritual ao seu favor. E eu preciso liberar isso para você. Uma bênção financeira está se aproximando. E ela tem forma, tem direção e tem destino. Nos próximos dias, fique atento. Um carro branco vai cruzar seu caminho. E ele não será apenas um sinal. Será a confirmação de que tudo aquilo que te arrancaram está prestes a ser devolvido multiplicado. Se essa mensagem ressoou no seu espírito, se você sentiu algo diferente agora, então envie um super thanks de $100. Não é sobre o valor, é sobre o ato de fé. É sobre dizer ao universo: eu estou pronto para receber. Quem plantar isso com fé agora vai colher transformação onde achava que só havia fim. A estrada da vitória já está pavimentada. Só falta você dar o primeiro passo. Vamos juntos. Enquanto você estava por perto, tudo podia ser projetado em você. As culpas, os fracassos, os traumas mal resolvidos. Você era o muro onde eles jogavam suas frustrações. Era a desculpa pronta para a falta de crescimento, para a ausência de responsabilidade. Mas quando você partiu, ficou um vazio. E nesse vazio não veio a paz, veio o espelho. Pela primeira vez eles tiveram que encarar quem realmente são sem o seu reflexo para distorcer a imagem. A ausência que eles chamam de saudade é, na verdade, confronto. Confronto com o ego ferido, com o controle perdido, com as mentiras que contaram para si mesmos. Você funcionava como um filtro. Humanizava os erros, amenizava as falhas, disfarçava os rompantes. Agora que não há mais ninguém para suavizar os cantos afiados da personalidade deles, tudo se tornou insuportavelmente visível. Eles não estão sofrendo porque você se foi. Estão sofrendo porque agora precisam se ver e não gostam do que enxergam. E é por isso que te observam de longe, tentando entender onde foi que perderam o controle. O espelho que sua ausência se tornou mostra algo terrível, que a estabilidade que eles achavam que tinham era você quem sustentava. Que a imagem de equilíbrio que vendiam era fachada, e você era o pilar invisível. Hoje, sem você, tudo treme, e não há maquiagem emocional que cubra o estrago. A dor não é por te perder. A dor é por perceber que você era a única parte verdadeira da mentira que eles contavam para o mundo e para si mesmos. Por muito tempo, você foi o escudo que impedia que o verdadeiro caráter deles viesse à tona. Traduzia explosões em mal-entendidos, cobria falhas com empatia, suavizava o impacto da arrogância com sua doçura. Sem perceber, você virou o curativo de uma ferida que se recusava a cicatrizar. E agora que você saiu de cena, o que restou foi o caos, cru, evidente e impossível de ignorar. As pessoas começaram a notar o que você sempre soube, mas nunca dizia. As manipulações, os jogos mentais, a instabilidade. Tudo aquilo que você segurava sozinho para proteger a imagem deles está agora exposto. E sem a sua presença para equilibrar, a estrutura desaba. O que antes parecia charme virou toxicidade. O que antes era interpretado como intensidade, agora é visto como desequilíbrio. Eles estão tentando desesperadamente esconder a verdadeira face, mas sem o seu brilho, para refletir algo bonito, só resta a sombra. E o desespero deles não é por saudade. É por sobrevivência de imagem. Querem voltar não para amar, mas para apagar rastros. Precisam do seu silêncio para que o barulho interno deles não vaze. Só que agora, você não é mais o pacificador. Não está mais disposto a carregar culpas que não são suas. E à medida que o mundo vê quem realmente estava por trás da máscara, a única coisa que eles conseguem sentir é pânico. Porque sem você, a verdade ficou impossível de disfarçar. Eles chamavam de amor. Usavam palavras doces, gestos teatrais e promessas enfeitadas. Mas por trás de cada "eu te amo" havia uma condição.
Cada abraço vinha com uma cobrança velada. Cada elogio era uma tentativa de manipulação. Aquilo nunca foi amor. Foi um contrato invisível, onde você dava tudo, e eles decidiam quando e quanto devolver. Você era o recurso, o combustível, o pilar emocional, tudo, menos alguém genuinamente amado. Demorou para perceber porque o vício emocional é sutil. Ele se parece com carinho, mas machuca como controle. Eles não queriam a sua alma, queriam o poder que ela fornecia. A sua entrega era o que alimentava o ego deles, e quando você parou de se entregar, o jogo desmoronou. Sem o seu sim automático, sem sua eterna disposição em se sacrificar, eles não sabiam mais como agir. A manipulação disfarçada de afeto virou uma ferramenta inútil, porque você parou de responder à dor como se fosse prova de amor. Hoje, eles choram não porque perderam você, mas porque perderam o acesso. Você não é mais fonte de energia emocional. Não está mais disponível para preencher vazios que não são seus. E o que eles sentem agora, essa dor que não sabem nomear, não é luto, é abstinência de controle. Porque no fim, o que mais doeu para eles foi descobrir que a única forma de amor que sabiam oferecer nunca foi amor de verdade. Eles nunca imaginaram você em paz. Planejaram sua queda com tanta convicção que a ideia de te ver sorrindo, vivendo e respirando liberdade virou um pesadelo que os persegue dia e noite. Sua paz é ofensiva para quem só sabe se alimentar de conflito, porque enquanto você encontrava equilíbrio em si, eles afundavam no próprio caos, esperando que você voltasse implorando por migalhas emocionais. Mas você não voltou, e cada passo firme seu ecoa como um trovão em suas mentes descontroladas. Essa tranquilidade que agora te envolve não é frágil, é sólida, construída com suor, lágrimas e verdade. É a paz de quem se conhece, de quem já atravessou o inferno emocional e decidiu não voltar, e isso os enlouquece, porque eles sempre precisaram que você se sentisse quebrado para se sentirem inteiros. Precisavam da sua dúvida para parecerem fortes. Agora, o jogo virou. Sua serenidade é um lembrete constante de que falharam. Tentaram apagar sua luz e você virou sol. Tentaram quebrar você e você virou aço. E a ironia mais cruel para eles é essa. Quanto mais você se aquieta, mais barulho faz dentro deles. Cada sorriso seu, cada silêncio não respondido, cada limite respeitado por você mesmo é um grito que ecoa nas paredes da prisão emocional que construíram. Você não grita vingança, não pede justiça, você vive. E isso, para quem depende do controle, é a sentença mais dura que poderiam receber. Eles sempre usaram a memória como corrente. Lembra daquele dia? E aquele momento inesquecível? Cada lembrança lançada como anzol, tentando puxar você de volta para a velha narrativa. Mas o que eles não contavam era que você finalmente enxergaria o truque, que aquelas memórias eram armadilhas disfarçadas de saudade, que o passado era o disfarce perfeito para manter viva uma relação que já estava morta em respeito, em verdade, em reciprocidade. Você acordou. Parou de romantizar os momentos felizes que vinham sempre entre as feridas. Percebeu que nostalgia também pode ser veneno, e que aquilo que parecia carinho era só uma manipulação bem embalada. Eles acreditavam que bastava uma frase bonita, uma lembrança compartilhada, e você voltaria a se calar. Mas agora, cada vez que tentam usar o passado como arma, você enxerga o roteiro e se recusa a participar da encenação. Eles não sabem lidar com isso. Perderam a última carta, porque quando a história que usavam para te prender deixa de ter poder sobre você, o jogo acaba. Você desfez o feitiço, reescreveu o passado com a verdade crua e libertadora. E agora, os capítulos que eles usavam como desculpa viraram apenas provas de que sua partida foi a escolha mais certa que você já fez. No início, a perda parecia simples.
Mais uma briga, mais uma saída, talvez temporária, talvez reversível, mas com o tempo veio o desespero. Você não estava voltando. E aí caiu a ficha. Você não era só mais uma pessoa na vida deles. Era o alicerce que eles ignoravam, o norte que desprezavam, o amor que nunca souberam valorizar. Eles perderam você, mas junto perderam algo que não encontram em mais ninguém: a segurança de serem amados, mesmo na sua pior versão. Agora, olham ao redor e não reconhecem mais nada. As palavras doces que você dizia, ninguém mais repete. A paciência que você oferecia, ninguém mais sustenta. A presença que curava virou ausência. Não perderam só o relacionamento. Perderam a chance de serem alguém melhor, de evoluírem com você, de entenderem o que é amor verdadeiro. E essa ausência, agora, dói como uma ferida aberta, impossível de ignorar. Eles tentam seguir, mas tudo soa falso. Tentam substituições, mas nenhuma se compara. Porque o que você entregava não era comum, era alma, era profundidade, entrega, verdade. E essa percepção os destrói, porque é tarde demais. Você não está em pausa, está em paz. Não é ausência temporária, é fechamento de ciclo. E agora, enquanto você floresce, eles colhem o vazio de tudo aquilo que um dia tiveram e desperdiçaram. Você disse não, baixo, calmo, firme, repetiu limites, explicou dores, pediu respeito. Mas eles não ouviram. Traduziram seu não como dúvida, como desafio, como mais uma oportunidade de dobrar sua vontade. Porque para quem vive de controle, limites não são regras, são obstáculos a serem manipulados. Só que dessa vez algo mudou. Você não estava mais tentando ser compreendido, estava decidido. E esse não virou o idioma da sua liberdade. Eles não falam essa língua. Para eles, amor é sinônimo de concessão total. E quando você se recusou a ser moldado, questionaram sua sanidade. Te chamaram de frio, de ingrato, de distante. Mas era apenas você, enfim, se protegendo. Cada limite seu era uma muralha erguida com tijolos de dor acumulada. E você não construiu um castelo para isolar. Construiu um templo para preservar sua essência. Eles não entenderam. E justamente por isso, ficaram do lado de fora. Agora, enquanto sua vida se torna território sagrado, eles estão à margem, incapazes de traduzir esse novo vocabulário. Não sabem lidar com alguém que não vacila, que não precisa provar nada, que ama com intensidade, mas também se ama o suficiente para partir. Seu não foi crueldade, foi autopreservação. E eles ainda não perceberam que foi o não que os libertou também, da ilusão de que teriam você para sempre. Eles estendem a mão, mas não para acolher. É para recolher os fragmentos que esperavam encontrar. Queriam a versão de você que tremia ao ouvir críticas, que se moldava para caber em afetos rasos, que se culpava por sentir demais. Aquela pessoa que sorria mesmo quebrada, que aceitava migalhas e ainda agradecia. Eles não querem o seu retorno. Querem a antiga versão, quebrada, silenciosa, controlável. Mas essa versão já foi enterrada. O processo foi lento, doloroso, mas definitivo. Você se juntou em silêncio, colou as partes com amor próprio, costurou com limites, selou com verdade. E quem olha agora não vê remendos, vê força. Eles não sabem lidar com esse novo você, forte demais para ser manipulado, claro demais para ser confundido, intacto demais para caber nos moldes pequenos onde antes te encaixavam. E a frustração deles vem disso. Queriam você, mas não inteiro. Queriam o eco da sua dor, não a plenitude da sua cura. Mas agora, para alcançarem você, teriam que crescer, teriam que se transformar. E isso exige mais do que eles estão dispostos a entregar. Por isso recuam, atacam, confundem, porque a sua inteireza é o maior lembrete de que eles continuam presos na fragmentação que você um dia decidiu abandonar. E essa distância agora
é irreversível. Enquanto você ainda estava preso no labirinto emocional, tentando entender o que fazia de errado, eles se escondiam atrás do caos, jogavam luz e sombra sobre sua autoestima, distorcendo a realidade com sutilezas letais. Mas quando você começou a se curar, de verdade, sem fingimentos, algo mudou para sempre. O jogo ficou visível. Cada tática emocional, cada chantagem disfarçada de preocupação, cada silêncio calculado, tudo agora tem nome e tem peso. Eles não estavam preparados para isso, porque enquanto você era reativo, era controlável. Mas agora, com clareza, você se tornou inatingível. Não porque se isolou, mas porque vê tudo. A cura te deu olhos novos. Você parou de se culpar. Parou de justificar abusos, parou de achar que merecia migalhas. E quando você entendeu o ciclo morreu. Você parou de correr atrás de explicações e começou a enxergar padrões. O que parecia aleatório virou método. O que parecia amor virou estratégia. E com isso, toda a estrutura de manipulação desmoronou. Hoje, eles não têm mais onde se esconder. Sua simples existência saudável expõe o que antes passava despercebido. Eles tentam seguir o script antigo, mas você já decorou as falas. Não tem mais palco. Não tem mais plateia. O teatro acabou. E você? Você não quer vingança. Quer silêncio. E nesse silêncio, tudo o que era mentira se desfaz. Porque quando a verdade chega, não precisa gritar. Ela apenas ilumina. E eles que um dia se orgulhavam do controle, agora se perdem na própria sombra. Eles não estão em busca de perdão. Não há reflexão verdadeira, não há mudança nas atitudes. O que os consome agora é o colapso do próprio ego, o desmoronamento da imagem que construíram de si mesmos, como vítimas de uma história que eles mesmos destruíram. A culpa que carregam não vem de consciência, vem do medo. Medo de terem sido expostos, de que o mundo veja o que você sempre soube, mas nunca gritou. Eles não se arrependem do que fizeram, se arrependem de você ter sobrevivido. Você era o símbolo do controle deles, a peça-chave que validava a farsa emocional. E agora, com sua ausência preenchida por uma versão mais forte e iluminada de si mesmo, o espelho que você se tornou os obriga a encarar o que sempre foram. O tormento que enfrentam não é introspecção, é desespero, porque perderam o único lugar onde ainda podiam se esconder, a sua presença. Você os acolhia mesmo ferido, amava mesmo quando era desprezado. Agora, esse santuário não existe mais. E nesse cenário não há espaço para reconciliação, porque você já não vive mais do que poderia ter sido. Vive do que é, e o que é agora é um você inteiro, pleno, liberto. Eles não suportam isso porque não estão colhendo compaixão, estão colhendo consequência. E quando tudo o que resta é a sombra do que foram, enquanto você brilha com luz própria, o que resta é só isso: colapso. E não há pedido de desculpas que repare aquilo que eles mesmos deixaram apodrecer enquanto ainda era amor. Não teve aviso. Não teve carta de despedida. Você não bateu a porta. Você simplesmente deixou que ela apodrecesse. Porque chegou o momento em que você entendeu que não havia mais nada do outro lado. Nenhum futuro, nenhuma construção. Só ruínas emocionais, promessas quebradas e desculpas recicladas. E então, você partiu, em silêncio, sem precisar provar mais nada. Sua ausência virou um abandono completo. Não por vingança, mas por sobrevivência. Eles esperavam o drama, o confronto, a última cena. Mas tudo o que receberam foi o eco do vazio. O tipo de vazio que não pede retorno, que não grita por atenção. É o silêncio que grita: acabou. Eles ainda rondam como fantasmas de um tempo que não volta mais. Tentam recriar as velhas cenas, te chamar de volta para o palco, como se o espetáculo ainda estivesse em cartaz. Mas a peça terminou. O teatro foi demolido.
E você já está em outro universo, onde a história é outra, e você é o protagonista. Esse tipo de partida os assombra, porque o fechamento foi deles. Você já havia encerrado há muito tempo, e ao perceberem que não tem mais como entrar, entenderam que nunca mais terão acesso à sua paz, à sua luz, ao seu coração. Não há chave que abra essa porta. Não há pedido que reconstrua o que foi deixado para morrer. Porque o que você deixou para trás não foi uma relação, foi uma prisão. E ninguém volta para uma cela depois de descobrir que pode voar. Eles sempre imaginaram que a história acabaria do jeito deles, com você voltando, aceitando, amando apesar de tudo. Acreditaram que o tempo era aliado, que você precisava de espaço, que um dia a saudade venceria sua razão. Mas o que não sabiam é que enquanto eles criavam fantasias sobre reconciliação, você escrevia o verdadeiro final. E fazia isso com tinta de coragem sobre o papel da sua dignidade. E esse final não inclui mais o nome deles. Você não precisava de cenas dramáticas, precisava de verdade, não de pedidos de desculpa tardios, mas de paz. E ela veio. Veio quando você percebeu que a maior redenção não vem do outro, vem de si. Eles queriam o retorno, mas você escolheu o renascimento. Eles esperavam o reencontro, mas você escolheu a reconstrução. E o que dói neles agora não é sua partida. É a certeza de que a história terminou sem o desfecho que planejaram. Hoje, cada passo seu é uma nova página escrita com autonomia. O roteiro agora é seu, e eles não têm mais falas nesse enredo. Você não precisa mais de explicações nem de justiça. Já tem tudo o que importa: liberdade, consciência, luz. O final feliz não foi sobre voltar, foi sobre nunca mais olhar para trás. Porque quem um dia tentou controlar sua narrativa, agora assiste, impotente, ao espetáculo da sua evolução. E o mais poético de tudo, eles não foram os vilões derrotados. Foram apenas personagens secundários em uma história onde o verdadeiro herói sempre foi você.